ainda dentro desse contexto de complexidade, né? Você falou assim, dentro do meu trabalho aqui de atendimento, eu recebo bastante paciente que é um paciente que chega em mim como praticamente o fim da linha aqui, né? Ele já passou por outros profissionais e tal. Eu queria saber como é que é essa sua relação com esses colegas profissionais de outras áreas. Se são dentistas, se são médicos, se são fonoaudiólogos, enfim. Qual que é a tua relação com esses outros profissionais? E o que você fez para poder entrar em contato com essas pessoas, para fazer esse paciente chegar até você? Como é que é essa conversa? Como é que é a reação deles quando você explica um pouco melhor, né, o tipo de trabalho que você faz, etc. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bruno, quando eu comecei aqui em Rio Preto era 2007, né? Não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha. Então, foi de porta em porta, e ainda é. Eu fui de porta em porta, literalmente, explicando o que a Físio podia fazer. E eu vou te dizer que de todos que eu visitei, acho que 5% me mandaram um paciente naquele momento. Porque eles também têm uma certa resistência, né? Porque é uma coisa nova, é uma situação nova para eles, né? Os dentistas hoje já se tornou um público mais acessível para mim. Então, eu também, aqui em Rio Preto, ela falou do CEL, aqui em Rio Preto a gente também tem o CEL, né? O Centro de Especialidade Odontológica. Então, aí eu pensei numa outra estratégia, porque eu estava muito trabalho de formiguinha, né? Indo de um em um. E aí eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa mais geral. E aí eu comecei a dar pequenas palestras nesses lugares. Então eu fui no CEL, e aí eles começaram, como eu trabalho no SUS também, começaram a encaminhar paciente para lá. E aí eles ficaram espantados com o que a gente podia fazer, né? Com tudo que eu expliquei. E assim, tentando fazer de uma forma mais simples, né? Também, não explicar tudo que a gente faz, porque também isso acaba confundindo um pouco, é tudo muito novo para eles, né? Então eu fui ao CEL, eu fui numa pós-graduação aqui de dentistas, eu e vou até hoje. Até hoje eu converso muito com dentistas em escolas, em cursos, para poder falar um pouco da físio. O que eu vejo que eu tenho ainda um pouco de restrição aqui e talvez um pouco de dificuldade de encontrar uma parceria são com as fonos, porque não está tão fácil. Não sei se é da nossa região, vocês até poderiam falar aí como que está em Salvador, mas aqui não está tão fácil achar profissionais que trabalham com DTM e eu preciso muito, né? A gente precisa, né? Porque tem coisas que tem aspectos que a gente não consegue interferir sem a ajuda delas, né? Então, as fonos também é muito mais fácil, porque são um número muito menor. Então, também sempre tem aquelas que eu sempre converso, a gente troca pacientes, troca figurinha, e aí fica um pouco mais fácil. Os médicos, eu vou te dizer uma coisa, Bruno, os que mais me encaminham são os casos dos pacientes oncológicos. Esses são os que me mandam, porque realmente aí já tem uma restrição muito grande, precisa do uso do laser para cicatrização de ferida, trabalho de abertura bucal, então aí eles já têm essa direção, eles já falam, não, vai para físio, precisa ir para físio. Então, esse público é um pouco mais acessível, que eu percebo, se tratando da parte médica, né? Então, seria mais isso, mas os dentistas a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que divulgar. Eu não vou sair do assunto não, já que a Ana Flávia pingou a bola, vamos lá, Silene, pode fazer suas considerações aí. Eu estou pensando, né, se ela, em 2007 você começou, foi, Ana, que você falou, a desenvolver, né? Eu comecei em 98, quase 10 anos antes, então imagine quanto eu não penei. Eu fiz um caminho um pouco diferente, porque eu precisava aprender, e isso a gente não aprendia em fisioterapia. Então eu comecei a me inscrever nos eventos, nos congressos científicos de odontologia. Eu sabia que teria algum tipo de contato, o que hoje a gente chama de networking também. Além, é claro, de fazer as visitas. Só que eu tive uma primeira experiência de um evento em que um dos profissionais, ele disse, olha, à época, né, ele dizia, olha, a ortodontia é muito ortodoxa, ela não vai te escutar. Procura os ortopedistas funcionais. Eu fui para o catálogo telefônico, lista as páginas amarelas, talvez muitos aqui nem saibam o que é que isso quer dizer, só tinham 4 na minha cidade.
os 4 me receberam, e uma delas, que é assim, a minha parceira até hoje, desde então, né, é a professora Maria Rita, que é a coordenadora lá da ABO Bahia, e que todos os eventos que tinha, ela dizia, não, você tem que, esse é o verbo, tem que estar lá. E fazia, de fato, esse intercâmbio, né? Então, aqui em Salvador, quando eu vejo até dentro dos grupos de WhatsApp, eu percebo algumas resistências em relação a outros estados, né, e a outras cidades, mas aqui eu acho que a coisa é mais fluida, né? Inclusive do exercício dos papéis, né, dos encaminhamentos, e saber que é o fisioterapeuta que atua fazendo aquela abordagem que é fisioterapêutica. Não me deparo aqui, de fato, com outros profissionais utilizando recursos que nós normalmente utilizamos. Depois até queria ouvir de Sérgio se ele tem também essa mesma impressão, né, mas é a que eu tenho. E se tratando de DTM, a gente vai para as comorbidades, né? E uma das comorbidades mais associadas que a gente tem visto, as cefaleias, as cervicalgias e os zumbidos. E pasmem, eu sou muito analítica, então eu costumo fazer o levantamento anual de pacientes que eu atendo e quem faz encaminhamento. O ano de 2022, o que eu mais atendi foi cirurgia ortognática, encaminhada pelos bucomaxilos, e zumbido, encaminhada pelos otorrinos. Então, isso tem mostrado como aqui, especificamente, né, as modificações. Então, quando é um paciente que normalmente chega com queixa de zumbido, que eles avaliam, por exemplo, que não tem nenhuma alteração otológica, mas que eles percebem que tem algum componente da ATM, eles já encaminham para o fisioterapeuta. Então, isso é uma coisa bacana, né, eu acho que foi um avanço. Aqui a gente percebe também que tem muito fisioterapeuta trabalhando na área. Lá na pós que eu coordeno, dentro da ABO Bahia, então isso por si só já diz o quanto eles nos abraçam, né? Ela diz assim, a casa do fisioterapeuta, a casa do dentista aqui também é a casa do fisioterapeuta. E quando a gente está nos ambulatórios é interessante, porque em paralelo acontecem os ambulatórios das outras especialidades e todos querem ir lá para ver, gente, o que é que o fisioterapeuta faz? Então a gente se torna uma vitrine aberta do que a gente faz, vários alunos já saem dentro das equipes multidisciplinares, e foi esse trabalho de formiguinha, não é fácil, né, foi muito árduo, mas assim, extremamente engrandecedor a gente conseguir perceber aqui esse resultado. Muito bom. Sérgio, alguma consideração sobre isso? É isso. Vamos lá, em 2017, né, isso tem relativamente pouco tempo, né, eu percebi um certo preconceito, né? Não sei se foi o caminho que eu segui aqui em Salvador, né? E os contatos que eu tive, né, na verdade, eu acabei buscando alguns dentistas aqui, por indicação até do pessoal de Brasília, quando eu finalizei a formação no método Busquet. E eu senti uma certa resistência até mesmo em conhecer o que a gente fazia. E o que eu achei bem interessante foi que, em um espaço aqui que eu atendi uma filha de uma dentista, que ela foi para o atendimento, né? Ela chegou com contrismo, né? E eu aí comecei a fazer o tratamento osteopático e a menina saiu com a boca aberta, sem falar nada, sem dor, né? Aí a mãe me perguntou assim, mas é você mesmo que tem que fazer isso? É fisioterapeuta que tem que fazer isso? Entendeu? Então ela ficou o tempo todo assim, ficou em pé assim, eu atendendo, ficava do meu lado. Então eu acho que foi o caminho que eu trilhei, viu, Alcilene, que eu encontrei algumas resistências, né? Cheguei a ter um pouco de embate até com um profissional da área de odontologia aqui, porque não sei se também era questão de arrogância, porque ele disse que ele podia fazer o que ele quisesse, né? Mas isso aí ficou no passado, né? Na verdade, eu aprendi muita coisa em relação a essa relação transdisciplinar, né, com o dentista. Eu tenho uma cunhada que ela é ortodontista, então, na verdade, quando ela encontra pacientes que têm sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, procure sério. Então, eu tenho, na verdade, no núcleo familiar, esse nicho aí dela jogar para mim, né. Parceiros dentistas aqui em Salvador, sendo bem sincero, não tenho nenhum. Eu trilho, vamos dizer assim, minha jornada pensando na articulação temporomandibular, mas sempre com enfoque e empatia. Porque às vezes o paciente chega aqui, ele tem um diagnóstico fechado por profissional da odontologia, mas quando eu começo a fazer a avaliação no conceito da osteopatia,
avaliar os sistemas envolvidos e palpar a musculatura da ATM, ele, não, Sérgio, eu tenho esse diagnóstico aí. E aí eu começo a fazer um trabalho, não necessariamente, às vezes, na própria ATM, né? Mas como eu chamei a atenção, né, pegando os sistemas que têm essa relação de interdependência com o sistema mastigatório. E as emoções, quando você falou em emoções aí, no aspecto psíquico, né, do biopsicossocial, até os estudos falam, né, que questões de alterações emocionais também mexem com a microbiota intestinal, né, pensando aí na cadeia hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, vai mexer com inflamação sistêmica, vai mexer com inflamação que vai atingir a TM e neuroinflamação. É isso aí. Eu acho muito... Pode falar, Ana Flávia. Já aproveitando o gancho que eles fizeram, eu acho que o caminho seria esse, que é o que eu falo muitas vezes nas aulas. Eu acho que o caminho é a gente mostrar o efeito da fisioterapia. Porque às vezes a gente falando é muito difícil, às vezes, igual o Sérgio falou, eles quererem escutar. Muitas vezes eles não querem escutar a gente. Eu já cheguei em clínica que eu tive que passar o que eu faço para a secretária, porque a dentista não quis conversar comigo, mas tudo bem. Mas eu acho que o importante é isso que vocês falaram, né? Os dois falaram. A gente tem que mostrar o benefício, e aí às vezes a gente tem essa sorte de atender parentes ou o próprio dentista, né? E aí eles entenderem realmente qual que é o nosso papel, que é um papel muito, como a gente já falou, sistêmico. Então a gente acaba tendo que mostrar. A gente vai ganhar eles mostrando o nosso trabalho. Por isso que quanto mais gente fizer, melhor.